Coríntios, capítulo 15, já chegando ao fim dessa carta tão preciosa para nós. Hoje nós veremos a partir do versículo 35. Nós estamos, então, nesse capítulo 15, que é o maior capítulo dessa carta. É o maior capítulo de toda a carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai tratar acerca da ressurreição. E a doutrina da ressurreição, para a grande maioria de nós, para a grande maioria da igreja evangélica, é mais ou menos, veja, é mais ou menos como um extintor de incêndio. A gente sabe que está lá, em algum lugar. A gente sabe, assim, que a regra determina que tem que existir. Mas a gente não sabe muito bem como usar. Será que na hora, espero que não, né? Mas se der alguma emergência, nós vamos saber usar? A maioria de nós não sabe. E muitos de nós sequer damos importância para isso. Se não fosse exigido por lei, nós nem teríamos. Nós não damos a devida importância para esse equipamento, e tantos outros na nossa vida. A doutrina da ressurreição é mais ou menos assim. Ela está lá, mas a gente não sabe o quão importante ela é, e nem que diferença ela faz na nossa vida. Nós lembramos dela, uma vez por ano. A gente sabe que ela é central para o Evangelho, como nós vimos no domingo passado, mas nós não sabemos muitas vezes o que fazer com ela. Que diferença prática que ela faz nas nossas vidas. E hoje o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui. Vai nos mostrar como a ressurreição é fundamental e molda tudo em nossas vidas. Por isso, a ideia principal de Paulo nesse texto, a ideia que ele quer transmitir, o resumo, é que a ressurreição nos dá esperança e propósito. A ressurreição, ela nos dá esperança para o presente. E um propósito de vivermos essa vida, agirmos para a glória de Deus. E nós veremos como Paulo fará isso. E o texto está dividido em duas partes apenas. Na primeira parte, nós veremos que Cristo ressuscitou, por isso nós ressuscitaremos. Quando nós lemos o credo aqui, nós lemos assim: creio no Espírito Santo e assim por diante, na ressurreição dos corpos e na vida eterna. Então nós veremos, Cristo ressuscitou, por isso nós ressuscitaremos, do versículo 35 ao versículo 49. E daí do versículo 50 em diante nós veremos, Cristo ressuscitou, por isso nós teremos vitória. Então, primeiro ponto, Cristo ressuscitou, por isso nós ressuscitaremos. E como o texto é grande, nós faremos a leitura em duas partes, tá bom? Essa primeira parte indo do versículo 35 até o versículo 49, que diz assim: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo eles virão? Insensato! O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória.
Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Até aqui a primeira parte. Os irmãos já deram para perceber um pouquinho que o texto é difícil, né? Meio complicadinho de entender, mas com a graça de Deus a gente consegue, tá bom? Antes de entrar, propriamente dito, na explicação desse texto, deixe-me te explicar, dar um breve panorama, rapidinho, sobre o que a Bíblia ensina sobre a doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição não é apenas a ressurreição de Jesus. A doutrina da ressurreição também nos ensina claramente que um dia haverá a ressurreição dos nossos corpos. Haverá a ressurreição de corpos. Quando nós morremos, a Bíblia ensina que o nosso corpo volta à terra e o nosso espírito volta a Deus. E nós já desfrutamos do céu e do descanso em Cristo. Ninguém fica dormindo, tem um sono da alma. Não acreditamos nisso. Nós vamos para o céu e o nosso corpo volta ao pó. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar os nossos corpos. Mas não apenas ressuscitar os nossos corpos. Cristo também vai restaurar o mundo todo. Nós não vamos morar no céu para sempre. Nós não vamos. O céu é um tempo intermediário. Porque lá em Apocalipse 21 diz que depois que Cristo voltar, nós iremos morar nos novos céus e uma nova terra. Uma terra restaurada, onde nós poderemos viver para sempre com o Senhor. Então Paulo vai nos ensinar, nesse primeiro ponto, que se Cristo ressuscitou, nós também, os seus, aqueles que Ele comprou com seu sangue, também ressuscitarão para viver nesse mundo novo de Deus. E aí, Paulo, ele começa respondendo uma pergunta dos coríntios, lá no versículo 35, olha só. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo eles virão? E Paulo vai responder essa pergunta, irmãos. Infelizmente, Paulo não responde todas as nossas perguntas sobre isso. Muitos de nós têm várias dúvidas. E a pessoa que não teve tempo de formar o corpo, foi um bebezinho lá no ventre da mãe. E quem tem uma perna amputada, irmãos, nós vamos virar tudo pó mesmo. Nós vamos virar tudo pó mesmo. Logo depois de uns anos, a gente já vira pó. O Senhor vai fazer um corpo novo e transformado, é isso que Paulo vai dizer. Mas, ele vai se ater e responder só a essa pergunta, tá bom? Porque os coríntios, eles não conseguiam entender como que haveria a ressurreição dos mortos. Eles até criam, claro, não toda a igreja, mas alguns aqui, né, que Paulo está respondendo, na ressurreição de Cristo. Mas eles não conseguiam crer na ressurreição dos crentes. Porque eles olhavam para o corpo deles, um corpo manchado pelo pecado, um corpo que estava se deteriorando, e perguntavam: como que pode ser que nós vamos viver para sempre? Além disso, nós sabemos que, de maneira geral, para a cultura e o pensamento grego, não existia ressurreição. Para eles, o corpo, a matéria, de maneira bem geral aqui, tá bom? Era algo ruim. Então, a separação do espírito e do corpo era a melhor coisa que poderia acontecer. Por que então Jesus, depois de tudo isso, vai ter que restaurar o corpo, se o corpo é ruim? Era assim que, de maneira geral, as pessoas pensavam naquele tempo. Isso nos mostra um pequeno detalhe. Às vezes, o nosso orgulho, no nosso esnobismo, de achar que nós somos sempre melhores do que os que passaram, os que viveram antes da gente, a gente acha que naquele tempo era muito fácil crer na ressurreição.
Ah, era um povo supersticioso mesmo? É óbvio que eles iam crer que Jesus ressuscitou. É óbvio que eles iam crer nisso. Era algo que ia contra a maneira deles pensarem. Era tão difícil crer na ressurreição naquele tempo, quanto é hoje. A ressurreição era algo escandaloso para aquele tempo, tanto quanto é para os nossos dias de hoje. Então, Paulo ele vai responder essa pergunta dos coríntios. Com que corpo nós ressuscitaremos? Como é que vai se dar isso? Utilizando algumas analogias. E ele vai utilizar a primeira analogia da agricultura. Você vê no versículo 36, 37 e 38, que Paulo vai comparar com o grão de trigo, certo? Com o trigo. Ele diz que, versículo 36, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que virá, né, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então Paulo está dizendo, o ponto dele é dizer assim, olha, assim como, para que nasça o pé de trigo, a semente, metaforicamente é claro, tem que morrer, o nosso corpo, esse corpo manchado pelo pecado, que está se decompondo, também vai morrer. Também. O que Paulo está querendo dizer é assim, ó, é um corpo totalmente novo e transformado que virá. É um corpo totalmente transformado. E é por isso que ele diz assim, no versículo 38, ó, mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Ou seja, é Deus que dá o corpo apropriado a cada semente. Deus faz isso. Por acaso, Ele não tem o poder também de criar um corpo a partir do nada? Esse é o ponto de Paulo. Deus, Ele tem todo o poder de fazer qualquer coisa, de fazer as plantas crescerem, e cada uma das plantas tem o seu corpo diferente. Assim Deus também vai fazer conosco. Na nossa ressurreição, nos dará um corpo totalmente diferente. E agora, diferente, aqui, depois a gente explica melhor, tá bom? Mas a ideia é um corpo imortal, incorruptível, diferente desse da nossa existência. E agora ele vai para o versículo 39 ao 41, e ele vai pegar agora uma analogia dos corpos celestes, e celestes aqui é da astronomia, tá? A linguagem da astronomia, os astros, e dos corpos, dos tipos de corpos aqui da terra. E ele diz assim, a partir do versículo 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outras dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória, de esplendor, de brilho. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. O ponto de Paulo é o seguinte. Ele está falando assim, irmãos. Olha para o céu. Primeiro, olha para a terra. Olha para os diferentes tipos de seres vivos que Deus fez. Primeiro nós olhamos para as plantas. Agora Paulo nos convida a olhar para os homens, para as mulheres, para os animais, para as aves. Aí ele nos convida a olhar para o céu. E ele diz, até mesmo aqueles que estão no céu, são diferentes uns do outro. A lua, o sol, e até entre estrela e estrela, há diferença. Há diferentes brilhos entre cada uma delas. O ponto dele é dizer assim, você acha que o mesmo Deus que fez isso, não tem o poder de te ressuscitar dos mortos? Você acha que o mesmo Deus, que fez o sol, e outras bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, cada uma diferente da outra, você acha que Ele não tem o poder de te ressuscitar dos mortos? Por isso que Paulo, né, no versículo 36, ele chama as pessoas que fazem essa pergunta de insensatos, porque é algo óbvio. Se Deus tem todo o poder, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser. E os coríntios, eles tinham uma dificuldade específica, porque eles viam, eles sabiam, como eu e você sabemos, que o nosso corpo é manchado pela corrupção, que o nosso corpo, ele está se deteriorando. Então eles se perguntavam assim, como que nós vamos viver para sempre? Com esse corpo aqui?
Como é que nós vamos viver no novo mundo de Deus, restaurado, se nós estamos com esse corpo pecaminoso? Então Paulo vai começar a responder para eles. E Paulo vai responder o seguinte: haverá continuidade e descontinuidade. Ou seja, um pouquinho difícil, mas você vai entender. Quando Deus ressuscitar o meu corpo, eu serei o Léo, mas um Léo diferente. É um Léo, mas um Léo diferente. Assim como a semente de trigo e o pé de trigo são o mesmo, mas são diferentes. Paulo, ele vai dizer que os nossos corpos ainda serão nossos, ainda serei eu, mas será um corpo diferente. E ele vai explicar isso. Você segura aí comigo, que ele vai explicar. Não me olha com cara feia ainda não, tá? Olha comigo. Ele vai dizer no versículo 42: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Então Paulo diz que esse nosso corpo atual, ele é marcado pela corrupção, pela desonra e pela fraqueza. Irmãos, a gente vê isso todo dia, é só se olhar no espelho. As rugas vão chegar, não importa quanto botox você faça. Vai chegar. Não importa quanto dinheiro você gaste com creme. Pode melhorar? É claro, mas vai chegar. A lei da gravidade vai vencer a gente. Homens e mulheres. Nós vamos perder essa briga. Os coríntios também viam isso. O nosso corpo, então, ele está se decompondo. Cada dia que passa, nós estamos mais perto da morte. Além disso, o nosso corpo é marcado pela desonra, ou seja, ele é manchado pelo pecado. O nosso corpo é bom, e é muito bom, porque foi criado por Deus, e Deus disse que era algo bom. Por isso que nós nos importamos com o nosso corpo. Nós nos importamos com o corpo das outras pessoas. A matéria não é necessariamente ruim. Pelo contrário, é boa, os nossos corpos são bons. Mas foram manchados pelo pecado. E Paulo diz que também, esse nosso corpo agora, ele é fraco. Ele é frágil. Nós sabemos disso, irmãos. Um escorregão e bateu a cabeça no lugar errado, o que é que acontece? Fica paraplégico, tetraplégico ou morre. Um acidente de carro simples, uma queda de bicicleta, uma queda do cavalo, pode acabar com a nossa vida. Um vírus, invisível aos nossos olhos. Paulo sabia disso. Claro, não da existência do vírus, né? Mas que o nosso corpo é frágil. Que o nosso corpo é frágil. E é por isso que ele diz que precisa ter uma transformação. Por isso que não vai ser exatamente esse mesmo corpo. É óbvio. Nós vamos viver para sempre. E aí ele vai dando as características, né, desse outro corpo. Ele vai ser incorruptível. Ele vai ser ressuscitado em glória e em poder. Será um corpo totalmente diferente, incorruptível, glorioso e poderoso. É óbvio, então, para Paulo, que esse nosso corpo aqui não pode entrar na era por vir. Precisaremos de um corpo novo, adequado então para os novos céus e para a nova terra. E ele até diz no versículo 44, olha só comigo: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E ele utiliza a palavra espiritual aqui, não no sentido de imaterial, tá bom? Mas de espiritual no sentido de que é algo produzido pelo Espírito. É um corpo totalmente transformado, movido e fortalecido pelo Espírito de Deus. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. E depois, ele vai começar a comparar Adão e Cristo. Veja, ele já disse que os nossos corpos serão um pouco iguais, porque Jesus ressuscitou e as pessoas ainda reconheciam ele, né? Mas diferentes. Porque não será mais um corpo corruptível, um corpo manchado pelo pecado, pela doença, pela dor. E ele vai continuar dizendo, olha só, no versículo 45, pois assim está escrito,
o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. E depois ele continua a comparação. Mas o ponto de Paulo aqui é dizer que a nossa ressurreição está fundamentada na ressurreição de Cristo. Cristo ressurreto é aquele que por meio do seu Espírito irá vivificar os nossos corpos transformados. Nós seremos transformados à imagem do corpo de Cristo. Um corpo totalmente novo, glorificado, que não estará mais sujeito à decomposição, à fraqueza e ao pecado. Por isso ele diz assim, lá no versículo 49, olha só. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Nós teremos a imagem completa de Cristo então. Agora nós somos a imagem de Adão. Os nossos corpos estão manchados pelo pecado. E a cada segundo, o relógio vai passando e a nossa hora vai chegando. Mas haverá um dia que isso não existirá mais. Receberemos um corpo glorificado como o de Cristo. E então poderemos desfrutar do novo mundo de Deus para sempre. Então esse é o ponto do apóstolo Paulo nessa primeira parte. Se Cristo ressuscitou, então nós também ressuscitaremos, porque Ele vai dar vida aos nossos novos corpos transformados. Mas agora ele continua. E no segundo ponto nós veremos que Cristo ressuscitou, e por isso nós temos a vitória. Olha o versículo 50 comigo. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, esse é o segundo ponto do apóstolo Paulo, aqui. E ele vai dizer, começar o seu argumento, mostrando a necessidade, mais uma vez, da nossa transformação. Versículo 50, ele diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por quê? Porque nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Porque o nosso corpo, nós acabamos de ver, é corruptível. Não tem como vivermos para sempre, se não sermos transformados. Paulo utiliza carne e sangue aqui, claro, para se referir ao nosso corpo atual. Ou seja, o nosso corpo atual não está preparado para adentrarmos aos novos céus e à nova terra. Olha o versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Ou seja, é preciso haver transformação. É preciso haver transformação. Irmãos, nós não temos as respostas para a maioria das nossas perguntas sobre esse assunto. Mas isso aqui já deve bastar para nós. Será um corpo totalmente transformado. Um corpo incorruptível. Um corpo que não estará mais sujeito à doença, ao pecado e à morte. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. E no versículo 51, ele diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Eis que vou lhes revelar um mistério. E aí ele diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Mistério, para Paulo, não é mistério, que a gente escuta por aí.
Mistério para Paulo é algo que estava oculto antes de Cristo, mas agora, pela vinda de Cristo, se torna revelado. Simples. É uma verdade que agora é revelada, por ocasião da vinda de Jesus. E qual é o mistério que o apóstolo Paulo revela aqui para eles? Que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tem aquela velha pergunta. Às vezes a gente escuta por aí, né? A gente só tem uma certeza na vida, que nós vamos, mas essa não é tanto uma certeza. E se Jesus voltar amanhã? Não é? E se Jesus voltar amanhã? A gente não sabe. E o apóstolo Paulo está respondendo agora. E com aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar? Então ele diz, nem todos dormiremos, um eufemismo para morrer. Né? Nem todos seremos sepultados, mas todos seremos transformados. Ainda assim, se eu não morrer, eu vou precisar ser transformado. Porque o meu corpo que é corruptível, não pode fazer parte do novo mundo de Deus. Eu preciso de uma transformação. E ele diz, Paulo aqui, ele não fala explicitamente que ele está se referindo à segunda vinda de Cristo, mas é óbvio que Paulo está falando da segunda vinda de Cristo. E ele diz no versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, Paulo esperava, né, que Jesus voltaria no seu tempo, como todos os crentes devem esperar, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. A imagem da trombeta a gente já sabe, a maioria de nós, né? Trombeta, ela era usada em contexto de guerra, para anunciar uma batalha, ou para anunciar que a guerra havia acabado e um rei havia vencido, ou para anunciar um tempo de festa, de coroação. Era um instrumento muito utilizado. E a Bíblia utiliza essa imagem da trombeta para se falar sobre o juízo final. A trombeta soará e então Cristo retornará. E há de julgar vivos e mortos, como nós lemos também no credo dos apóstolos. Então Paulo está dizendo que essa nossa transformação será num piscar de olhos. Para eles era a menor medida de tempo que existia naquele período. Eles não tinham esses relógios modernos nossos. A gente assiste aí corrida, atletismo, que mede os milésimos de segundos. Para eles o mais rápido era um piscar de olho. Então ele está dizendo, olha, vai ser algo assim, extremamente rápido, mas maravilhoso, maravilhoso. E agora, ele vai citar, a partir do versículo 54, duas profecias do Antigo Testamento. E ele diz assim, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, quando Cristo voltar e a gente for transformado. Ele diz assim, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Paulo cita primeiro Isaías capítulo 25. E depois ele cita Oséias, o profeta Oséias, capítulo 13. E o ponto de Paulo é dizer que quando Jesus voltar, e então os crentes ressuscitarem, vai ser a destruição derradeira da morte. E Paulo aqui, ele personifica a morte. Por que ele personifica a morte? Porque Paulo zomba da morte. Ele zomba. Ele pergunta assim, onde está a morte, a sua vitória? É como se ele estivesse dando uma risadinha. Ele está zombando mesmo, irmãos. Onde está a morte, a sua vitória mesmo? Onde está a morte, o seu aguilhão? Aguilhão aqui pode ter dois significados, mas o mais provável é que Paulo está pensando na morte como um inseto, como um escorpião. Não necessariamente um escorpião, mas pensa no escorpião. E o aguilhão é o seu ferrão. É um instrumento que ele usa para ferir. Isso é um aguilhão. É o instrumento usado para ferir. Então Paulo diz assim, que quando Jesus voltar na segunda vinda, e os mortos ressuscitarem, a gente vai poder olhar para a morte, que não vai ter, né, como olhar, mas enfim, e dizer assim, aonde está agora o teu poder? Hã? Aonde está o teu aguilhão? Aonde está? Paulo diz que quando Cristo voltar, então, a vitória que ele já conquistou,
na sua ressurreição, será plena para todos nós. E também venceremos a morte. E ele diz, no versículo 56, que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte, ou seja, o poder de ferir, lembra, pensa no ferrão, o poder de ferir da morte é por causa do pecado. É uma outra maneira de Paulo dizer o quê? Que o salário do pecado é a morte. Justamente porque nós pecamos, é que morremos. Justamente porque nós carregamos a condenação de Adão, o pecado original, e o nosso corpo é manchado pelo pecado, é que morremos. Então o poder de ferir da morte é justamente o pecado. E isso, quando Cristo voltar, também será vencido. E Paulo também diz que a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Aqui a gente tem que entender um pouquinho o que Paulo está dizendo. Deixe-me ler Romanos capítulo 7. Você não precisa abrir, mas você anota aí caso você queira ler depois. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, Paulo ele vai dizer assim, ó: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por intermédio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobiçareis. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Então a força do pecado é a lei. Por quê? Porque nós somos tão caídos, que quando nós vemos pela lei de Deus aquilo que é proibido, muitas vezes nós temos vontade de fazer aquilo. É ou não é verdade? Às vezes a gente chega em algum lugar, ou tem alguma coisa nova, e aí a gente vai dizer para as crianças, não toque naquilo, a gente para antes. Porque a gente sabe que às vezes se nem falar para elas não vão ter vontade de tocar. Mas se você falar, Henrique, não encosta nisso aqui, aí ele vai começar a querer encostar. Não é? E é assim com a gente. Quando a gente é adolescente, na escola, e a gente escuta que é proibido usar celular na sala. Eu peguei essa fase. Eu comecei a minha escola, ninguém tinha celular, e no meio da escola todo mundo tinha celular. Então começou-se a ter aquelas regras, proibido usar celular na sala. E aí tinha sempre aquela pessoa que só para mostrar que ela era desobediente, usava o celular na sala de aula. Mas não é apenas adolescente ou criança. Paulo diz que ele, quando leu, não cobiçareis, não cobice, o pecado dentro dele fez ele ter o desejo pela cobiça, de cobiçar outras coisas. O pecado, a própria lei de Deus, por causa do nosso pecado, por causa do nosso coração pecaminoso, nos faz, não a lei, né, mas o nosso coração, nos faz desejar aquilo que é proibido. Então Paulo diz que isso também vai acabar. Isso também vai acabar. E por isso ele termina no versículo 57, graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dá vitória sobre o quê? Sobre a morte, sobre o pecado. Nos dá vitória sobre a morte e sobre o pecado. Por causa da ressurreição de Cristo, nós temos vitória. Nós temos, ainda que em partes agora, ainda que a gente não consiga desfrutar de tudo, mas nós já desfrutamos em parte. Nós já experimentamos uma nova vida espiritual, ainda que o nosso corpo esteja se decompondo. Nós já experimentamos uma certa vitória sobre o pecado e temos força para lutar contra ele, ainda a gente continue pecando. Mas quando Cristo voltar, Paulo diz, tudo isso será plenamente estabelecido, e então receberemos a vitória plena. É isso que Paulo nos ensina. Por meio de Cristo, se Cristo ressuscitou, nós temos vitória sobre o pecado e sobre a morte. E agora, meus irmãos, nós vamos para as aplicações. E minhas duas aplicações estão baseadas no versículo 58. A primeira aplicação é: nutra o seu coração com a esperança que a ressurreição de Cristo traz. Nutra o seu coração com a esperança que a ressurreição de Cristo nos traz. Olha o versículo 58. Paulo começa assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e
constantes, firmes e inabaláveis. O que Paulo está dizendo é: permaneçam firmes na esperança. Paulo sabia que por eles não crerem corretamente acerca da doutrina da ressurreição dos corpos, eles estavam cambaleando. Por isso que crer na doutrina correta é muito importante. É muito importante para a nossa vida espiritual. E Paulo está ordenando a eles a permanecerem firmes na esperança que a ressurreição de Cristo traz a nós. Então, como que a gente pode nutrir o nosso coração com essa esperança? Essa é uma pergunta. Já que a primeira aplicação é: nutra o seu coração com a esperança da ressurreição, como que eu posso fazer isso? Primeiro, você precisa crer de fato na ressurreição. Você precisa crer de fato na ressurreição. Deixa eu te perguntar, meu irmão. Você crê realmente que Jesus ressuscitou? Você já parou para pensar a loucura que é isso? Todos nós aqui, imagino eu, já fomos em um velório. E às vezes eu fico pensando: meu Deus do céu, é como se a gente fizesse um velório, sepultasse uma pessoa e ela ressuscitasse. É loucura. Mas é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. É por isso que lá no começo do capítulo 15, nós vimos na semana passada, o Anderson dizendo, Paulo ele vai dizer várias pessoas, para quem Jesus ressuscitou. Ele fala lá, né, no versículo 5, capítulo 15, versículo 5, que ele apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vivem. Alguns já morreram, mas a maioria ainda vive. Sabe o que Paulo está dizendo para os coríntios? É assim, ó: vocês duvidam? Compre uma passagem aqui para Jerusalém. Vocês duvidam? Compre uma passagem de navio, vem para cá, ó Coríntios. Não é tão longe da Grécia para Israel. Claro, levava umas semaninhas, mas não é tão longe assim. Vem para cá. Paulo está dando aqui, irmãos, fatos. Fatos. Ele está querendo mostrar para aqueles incrédulos, para aquelas pessoas que não criam na ressurreição, que Jesus, de fato, havia ressuscitado. Leia os evangelhos. Estude isso, para que a convicção do seu coração se firme nessa verdade. Mas acima de tudo, peça ao Espírito. O mesmo Espírito que nos convence do pecado, que habita dentro de cada crente, é o mesmo Espírito que diz Romanos 1, que ressuscitou a Jesus. Por isso, eu preciso pedir essa convicção, caso eu ainda não tenha, para o Espírito Santo do Senhor, ou para que eu cresça nessa convicção, porque às vezes a gente passa por dúvidas, é natural, todos nós temos dúvidas, em algum momento da nossa fé. E o que a gente faz, quando a gente tem dúvida? A gente busca respostas, busca a orientação do Senhor. Então, acima de tudo, peça a convicção do próprio Espírito. Mas há um segundo passo. O primeiro passo é estudar e crer de fato na ressurreição, na historicidade da ressurreição. Mas o segundo passo é alimentar o seu coração intencionalmente no dia a dia. Não é porque eu creio na ressurreição que ela se torna para mim um motivo de esperança. A maioria de nós crê na ressurreição. Todos os crentes, né, vamos dizer assim, creem na ressurreição, mas a grande maioria de nós não sabemos, não temos a nossa esperança baseada na ressurreição, que é o que Paulo está ordenando eles aqui a fazerem. Então o que a gente faz? A gente alimenta o nosso coração no dia a dia. Quando você, meu irmão, minha irmã, estiver lidando com uma doença, você pode alimentar o seu coração com a esperança que a ressurreição traz, dizendo assim: um dia eu receberei um corpo glorificado. Quando você, mulher, e alguns homens também, né, que se preocupam com a aparência, e as marcas de expressão, ou o cabelo cair, que você se lembre, um dia receberemos um corpo glorificado.
um dia receberemos um corpo glorificado. Quando você estiver lutando com o pecado, e você está lá, batalhando, e cai, e se arrepende, e confessa, e tenta lutar, mas cai de novo, e aquele pecado te persegue, que você use desse momento para se lembrar, um dia eu receberei um corpo que não estará mais sujeito ao pecado. Quando você estiver lidando com a depressão, com a ansiedade, com a angústia no seu coração, com o luto, com a tristeza, que você possa se lembrar, um dia eu receberei um corpo que não terá mais que lidar com nada disso, apenas com alegria plena. É assim que a gente alimenta o nosso coração com a esperança, com a ressurreição. É assim que a gente enche o nosso peito com a esperança que a ressurreição deve nos trazer. É trazendo ela para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia. Mas há uma terceira maneira que eu gostaria de lidar aqui. A primeira é estudando de fato acerca da ressurreição. A segunda é nutrindo, alimentando no dia a dia, intencionalmente, o seu coração. E a terceira é experimentando do próprio Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Irmão, você entende que se Cristo ressuscitou, então eu posso ter uma experiência com Ele? Ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Se Cristo ressuscitou, é claro, vê-lo face a face em carne, é no último dia. Mas eu posso experimentar do seu amor, da sua graça, do seu consolo. Por isso a nossa oração tem que ser assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o Salvador do meu lado. Como nos ensinou Spurgeon. Qual foi a última vez que você experimentou de Cristo? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o próprio Senhor? Qual foi a última vez que você chorou e sentiu o próprio Cristo recolhendo as suas lágrimas? Qual foi a última vez que você precisou de consolo e experimentou do próprio Jesus ali caminhando ao seu lado? Qual foi a última vez? Se Cristo está vivo, meu irmão, eu e você podemos, e digo mais, devemos ter experiências com Ele. Qual foi a última vez que você experimentou o toque de Jesus? Cristo ressuscitou, por isso busque. O busque. A essência da fé cristã não é apenas crer em determinado conjunto de doutrinas e ter um certo padrão de vida. Mas a essência, o mais importante da vida cristã é nós amarmos uma pessoa e o nome dela é Jesus. Por isso, nutra o seu coração com a esperança da ressurreição. Essa é a primeira aplicação. Mas há uma segunda, e a segunda aplicação é: pratique agora. Viva essa esperança da ressurreição. Pratique a esperança da ressurreição. Olha o que Paulo diz. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, para Paulo a ressurreição, a doutrina da ressurreição não é apenas um negócio para a gente crer, e a gente fica com aquilo na mente. A doutrina da ressurreição é algo que tem que mudar a nossa vida agora, e para Paulo tem que mudar uma coisa, pelo menos. Duas, Uma, a nossa esperança, e agora outra, a nossa maneira de viver a vida, a nossa prática, o nosso engajamento na obra do Senhor. Paulo diz então, já que vocês creem, ou deveriam crer na ressurreição, vivam e sejam abundantes na obra do Senhor. E o que significa a obra do Senhor? Tem dois significados. O primeiro, e o maior, é a obra do Evangelho. É quando nós nos dedicamos às obras do reino do Senhor. É pregar o Evangelho, é anunciar que um dia Ele voltará como justo juiz, e naquele dia, todo aquele que não tivesse submetido ao senhorio de Cristo, não entrará nos novos céus e na nova terra. É se dedicar ao serviço na igreja,
É se dedicar, chegar mais cedo, abrir a igreja e arrumar os lugares para os irmãos se assentarem, ligar o ar-condicionado, é ensinar para as crianças, é ofertar, é servir ao Senhor, como Ele nos chamou. Isso é o que Paulo está nos chamando a fazer, porque se Cristo ressuscitou, Ele está dizendo, nada disso é em vão, nada disso é em vão. Pode ser, meu irmão, que ninguém nunca veja o que você está fazendo, mas o Senhor está, o Senhor está, e Ele diz ainda, sejam abundantes, não é para você dar um tempinho assim não, não é para você dar o que sobra, é para ser abundante, na obra do Senhor. Eu sei que, muitas vezes a gente, começa a fazer demais, e aí a gente fica doente, esquece dos outros compromissos, mas para a grande maioria de nós, para a IB, a gente não precisa ouvir isso não, a gente precisa ouvir o seguinte, temos que ser abundantes na obra do Senhor, temos que nos dedicar mais ao serviço, temos que nos dedicar mais à obra de expansão do Evangelho, plantar igrejas, orar por missionários, evangelizar, servir nos eventos, está no dia a dia da igreja, porque nós sabemos que nada disso será em vão. Mas há um segundo significado, lembra que eu disse que eram dois? O primeiro é a obra, o engajamento no serviço de Cristo, propriamente dito, da expansão do seu reino. Mas o segundo é qualquer tipo de obra que nós fazemos por amor a Cristo. Qualquer tipo de obra que nós fazemos por amor a Cristo. A expressão de Paulo dá esses dois entendimentos para nós. Isso significa, meu irmão, que se você estiver lavando uma louça por amor a Cristo, aquele trabalho não será em vão. Se você estiver cuidando da natureza, ou dos animais, ou das pessoas, por amor a Cristo, não será em vão. Se você estiver fazendo uma pesquisa acerca dos prótons, nêutrons e elétrons, por amor a Cristo, não será em vão. Não será em vão. Deus irá restaurar esse mundo. Isso significa que corpos, pessoas, a criação importa. A ciência importa. A geografia importa. A biologia e assim por diante. Minha irmã, você que é mãe, saiba que você trocar fralda por amor a Cristo não será em vão. Limpar a sua casa, ó homem, quando você ajuda, deveria, a sua esposa, não será em vão. Quando você, moça, ou moço, que acabaram de vir do Enem, estão estudando por amor a Cristo, não será em vão. Não será em vão, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo, tudo aquilo que fazemos por amor a Jesus, não será em vão. Por quê, meus irmãos? Paulo não diz. Talvez ele está falando dos galardões que receberemos, que a gente nem sabe direito o que é, pode ser, mas pode ser também, porque cada um desses nossos atos está sendo usado pelo Senhor na restauração desse mundo, que Ele vai completar lá no final. Não sabemos, mas sabemos que não será em vão. Por isso pratique a esperança da ressurreição, regaça as suas mangas e vá, meu irmão. Sirva a igreja, atue na expansão do reino, exerça o seu trabalho, a sua vocação, a sua paternidade, a sua maternidade, por amor a Cristo, e nada disso será em vão. Nada disso. Então essa foi a nossa segunda aplicação. A primeira é que nós temos que nutrir o nosso coração com a esperança da ressurreição, sermos firmes e constantes, inabaláveis. E o segundo é que temos que agora colocar essa esperança em prática, nos engajarmos na obra do Senhor e fazermos tudo por amor ao Senhor, porque nada que fazemos para Ele será em vão. Mas eu queria convidar você, para terminar, abrindo em Apocalipse,
capítulo 21. Olha comigo o versículo 1. Apocalipse, versículo 21. Versículo 1 diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Até aqui. A ressurreição de Cristo não é apenas a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia de que toda a criação será transformada. Deus fará um mundo renovado e transformado, e nesse novo mundo não haverá mais lágrimas, mais dor, mais pranto, e teremos plena comunhão com o Senhor. É isso que João está nos ensinando. Mas a grande verdade esquecida acerca da ressurreição de Cristo é que quando Cristo ressuscitou, esse poder de Deus, restaurador de todas as coisas, invadiu a história. Esse poder de Deus, imenso e grandioso, que um dia restaurará tudo, já começou a restaurar agora. Por isso Cristo, vimos na semana passada, é as primícias, Ele é o primeiro fruto. Esse poder de Deus começou agora, já está agindo hoje. É por isso que pessoas podem experimentar o novo nascimento hoje. Pessoas mortas espiritualmente podem receber um coração vivo espiritualmente. É o novo nascimento. Por isso há esperança para o pior dos pecadores ainda. Talvez você, meu irmão, minha irmã, já cansou de orar pelo seu cônjuge, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, ou por um ente querido, mas até que ele morra, há esperança. Sabe por quê? Porque o poder de Deus que vai transformar esse mundo já está agindo hoje. Já está agindo hoje. Cristo ressuscitou, meu irmão, por isso o teu casamento pode ser restaurado. Não importa o quão falido ele esteja. Por isso qualquer relacionamento de amizade pode ser restaurado. Não importa, o poder de Deus que vai renovar todas as coisas, lá no final, já começou a renovar agora. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos poder para perdoar. Não importa o tamanho da injustiça que muitas vezes cometem contra nós. E às vezes a gente, no nosso coração, é duro, mas porque aquele poder de Deus que um dia fará nova todas as coisas está agindo hoje, pode me capacitar a exercer o perdão. Cristo ressuscitou, meu irmão, por isso nós podemos experimentar vitória contra os nossos pecados agora. Nós sempre estaremos lutando, mas não vivemos mais como escravos do pecado, porque o mesmo poder que um dia vai tirar o pecado do mundo, começou a agir agora. Cristo ressuscitou, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você é um seguidor dele, tudo vai acabar bem no final. Não do nosso jeito,
mas do jeito dele. Suas lágrimas serão enxugadas, seus pecados serão jogados fora, suas doenças, sua fraqueza será tirada, a injustiça não existirá mais. Se Cristo ressuscitou, tudo acabará bem. Deixe-me ler uma citação de um pastor anglicano. Ele diz assim: o tempo é curtíssimo, mais alguns anos de vigilância e oração, mais algumas sacudidas no mar revolto deste mundo, mais algumas poucas mortes e transformações, mais alguns verões e invernos, e tudo isso será terminado. Teremos combatido a nossa última batalha, e não mais precisaremos combater. A presença e a companhia de Cristo serão compensações suficientes por tudo quanto tivermos de sofrer nesse mundo. Encorajemo-nos, não estamos longe de nossa pátria celestial. Talvez custe muito ser um cristão verdadeiro, mas vale a pena. Não vale? Não vale. Vai valer a pena viver em um mundo sem dor. Vai valer a pena viver em um mundo sem luto. Quantos de nós aqui enfrentamos o luto, o sofrimento? Quantos pais no nosso meio já enterraram seus filhos? Naquele último dia, Cristo não vai mais recolher as nossas lágrimas em seu odre, como diz os Salmos. Sentiremos o toque dele em nossa face, enxugando cada uma das nossas lágrimas. E será a última. Não vale a pena? Não vai valer a pena viver em um mundo sem morte? Ontem eu estava fazendo os meus 2 filhos dormirem, um do meu lado, outro do outro, a gente deitado, e eu agradeci ao Senhor por aquele momento, mas no meio daquilo me veio uma angústia, porque eu percebi que nada nesse mundo garante que eu não vou enterrá-los. Até mesmo nos nossos momentos de maior alegria, a morte fica soprando em nosso ouvido, dizendo assim: você pode ser derrotado. Não vai valer a pena viver em um mundo onde nós poderemos nos abraçar, tendo a plena convicção de que nada vai nos separar. Não vai valer a pena viver nesse mundo? Com certeza vai. Vai valer a pena viver em um mundo sem pecado? Meu irmão, olha para dentro do seu coração, eu conheço o meu. Quantos pecados sorrateiros passam aqui? Mas haverá um dia, eu nem sei como é isso, que eu não terei desejos, pensamentos, nem atitudes pecaminosas. Não vai valer a pena. Mas vai valer a pena acima de tudo, não viver em um mundo sem pecado, sem morte e sem dor, mas encontrar o nosso próprio Senhor Jesus. Aquele que se entregou por mim, aquele que perdoou todos os meus pecados, aquele que perdoa as minhas quedas e todas as vezes que eu esqueço dele. Um dia eu vou poder olhar aquelas mãos perfuradas, aquele lado que recebeu uma lança. Um dia eu vou poder abraçar Jesus. Um dia eu vou poder chorar diante dele. Mas será a última vez. Porque ele vai enxugar as minhas lágrimas, aquela mão cravejada vai tocar o meu rosto. Eu ouvirei a voz do meu amado. Aquela voz que falou e fala ao meu coração e ao seu coração, um dia os nossos ouvidos ouvirão. Um dia os nossos ouvidos ouvirão. Vai valer a pena, irmãos, viver nesse mundo. Por isso, aguenta mais um pouco. Se agarre na esperança da ressurreição. Se agarre a você que não se entregou ao Senhor ainda. Eu te pergunto,
Como você pode não querer participar dessa maravilhosa obra? O que é qualquer tipo de mandamento que o Senhor nos dá perto disso, perto do que Ele oferece? Se entregue ao Senhor, porque esse mundo aqui, essa vida aqui, essas promessas aqui, são apenas para aqueles que o seguem, para aqueles que o clamam a Ele, pedindo perdão e graça. Ah, meu irmão, que você enche o seu coração de esperança por aquele dia, o dia que encontraremos o nosso Senhor, receberemos o seu abraço, e ouviremos assim: vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado para vocês. E aí nós vamos estar juntos, festando junto, trabalhando junto, e vivendo no mundo para a glória do Senhor.